3. Projetos e esperanças futuros. No seu formoso e santificante labor na esfera em que progredia, a senhora Ângela planejava o porvir dos entes queridos, estudando com técnicos da reencarnação os recursos de que poderia dispor e examinando, ao mesmo tempo, as probabilidades de êxito, possivelmente remotas, tendo-se em vista a gravidade dos delitos dos implicados, mas que, de qualquer forma, diminuiria a carga dos débitos por meio do bendito concurso do corpo na escola terrena. Obedecendo ao programa traçado, Carlos já havia sido conduzido ao corpo 2 decênios antes e Beatriz o seguiu, sob cuidadoso delineamento para servirem de pais a Girolamo, enquanto as crianças e Lúcia, vítimas da tragédia, se encontravam reencarnadas na Itália, dando curso aos compromissos relacionados com as suas vinculações naquele país. Girolamo, Giovanni e Assunta deveriam renascer nas terras moças do Brasil, onde já se encontravam o chantagista e a antiga condessa. Isentas do perigo dos grandes karmas coletivos, onde a alma generosa da brasilidade oferecia oportunidades a milhões de exilados espirituais da Europa e da Ásia, carecentes de recomeços, longe dos antigos sítios em que faliram, contando com o ouvido temporário e a distâncias dos fortes vínculos constantes de hábitos, de heranças raciais, de costumes, de culturas, que lhes seriam propiciatórios à reincidência dos mesmos desequilíbrios que então deveriam corrigir. O Brasil ser-lhe-ias, como já o era para muitos, a Canaã festiva e rica, de solo ubérrimo e nobre, em que poderiam construir o porvir exatamente quando os ideais libertadores da escravatura começavam a brotar nas almas generosas e superiores dos idealistas que reencarnaram com os elevados misters de acabar com o maligno quisto da degradação humana que o ambicioso europeu introduzira nas terras jovens do Cruzeiro do Sul. Espíritos de escol estavam solicitando ensanchas para pisarem as terras da esperança, a fim de se tornarem construtores de um povo diferente e bom, caracterizado pela mansitude e assinalado pelos sentimentos do coração, em cuja constituição celular estivessem presentes os elãs da resignação, aurida na raça negra escravizada, e a altivez do silvícola indomável e a ternura do ibero-europeu que lhe conquistara as praias e se adentrava pelo organismo virgem das florestas imensas. Missionários da fé percorriam os seus imensos caminhos, levando a palavra do crucificado redivivo, e a Boa Nova encontrava guarida natural nas mentes em libertação da grilheta do pretérito, enquanto as ânsias nativistas ampliavam os horizontes da pátria em construção, para que esta pudesse desfraldar, um dia, a flâmula do amor na apresentação do lapidador conceito: Deus, Cristo e caridade, que serviria de lema ao santuário que se ergueria logo mais no seu solo, traduzindo o compromisso assumido por Ismael junto a Jesus, no que dizia respeito ao renascimento do cristianismo na terra exatamente àquela hora. Antes, a França tivera o privilégio de hospedar no seu solo os grandes mensageiros da vida, conquistando os títulos de enobrecimento capazes de fazê-la paradigma da civilização e da cultura. Vivia, porém, o seu período máximo e mais brilhante, quando o Consolador, em lhe chegando ao seio, convocava os espíritos geniais ao seu estudo, dentre outros Allan Kardec, o eleito pelo Espírito de Verdade, que tinha a incumbência de reacender as chamas da fé no barato das angústias humanas e das vãs conquistas. Nas grandes concentrações realizadas no mundo espiritual,
Estudantes de várias procedências tomavam apontamentos quanto às sublimes tarefas do Espiritismo e rogavam mergulhar na carne para projetarem a claridade inapagável da mensagem cristã, facultando ao mundo, absorvido pelas conquistas bélicas e pelas ambiciosas discriminações de toda a ordem, recursos para a sobrevivência honrada. Sábios venerandos do passado retornavam nesse período à indumentária carnal e antigos pensadores gregos e romanos reassumiam as formas de condutores do pensamento para dialogarem com as consciências, levantando os monumentos da razão e do discernimento, que foram glórias do espírito humano desde o século XVIII. Santos da abnegação e da renúncia retomaram o cajado de pegureiros e voltaram a palmilhar as sendas da fé, ensinando pelo amor e pela caridade as esquecidas lições do Evangelho, no tumulto das ambições em desgoverno, resultante da vitória tecnológica em verdadeiro êxtase de triunfo. Pioneiros da ciência reencarnavam pressurosos para apagar as últimas sombras da teimosa ignorância, arrancando da superstição a experimentação, como base para qualquer tentame e criando, ou recordando com a consequente materialização do ideal, as bases das ciências novas que se encarregariam de amenizar as agruras da vida, interpretando os múltiplos complexos enigmas do ser humano. Poder-se-ia dizer que as estrelas baixavam à Terra, em verdadeiras vias lácteas de luz para preparar o futuro da humanidade, concomitantemente com a chegada do Espírito Consolador, que Jesus prometera e que deveria fixar-se no mundo para ficar eternamente com os homens. Já era de planificação superior que o Brasil receberia a mensagem da Boa Nova com todo o seu contingente de esperanças, agasalhando no seio do povo espíritos em ressarcimentos libertadores, a imprescindível diretriz do Cristo, evocativa das primeiras horas do seu ministério entre os homens no passado. Os círculos da treva simultaneamente conspiraram vezes sem conta contra os programas da redenção humana, enquanto o espírito coletivo da humanidade adquiria experiências pelos sucessivos evos, sintonizando com as ideias de abastardamento, e não raro conseguiam aqueles cultores da desordem e da perturbação consórcios mentais com muitos encarnados, produzindo intercâmbio nefasto, mesmo nas expressões de fé cristã, gerando em consequência, graças à natureza ainda animal do homem, espetáculos de hediondo fanatismo e desconcertantes desequilíbrios. Ideais que repontavam como alicerces de sustentação coletiva, repentinamente sofriam acirradas e aguerridas perseguições. Homens assinalados pelas luzes da inteligência e pelas glórias do sentimento elevado, produziam emoções coletivas, dirimindo velhas dúvidas e princípios libertadores da fraternidade e da justiça, incendiavam mentes admiráveis para depois transformar-se nos mesmos males que objetivavam combater, derrapando nos excessos que condenavam. Organizações e sociedades, alimentadas pelos mais nobres programas, atingiam a alma dos povos e, sem explicação lógica de pronto, convertiam-se em luridas instituições de amparo ao crime e defesa dos fortes, todos eles penetrados pelas vigorosas mentes que se atrevem a identificar-se com o Anticristo, que reponta e reaparece nos múltiplos quadros da atividade humana, tentando obstaculizar a marcha do progresso e a vitória final do Messias Nazareno nos países das criaturas terrenas. Acima, no entanto, de todas as conjunturas, o Cristo vela.
Nauta divino comanda a embarcação que o Pai lhe confiou, seguramente na direção do porto da felicidade. O Consolador agora, conquanto no movimento entre os homens não esteja indene às várias convulsões de grupos e indivíduos, permaneceria diamantino por ser dos espíritos e estes poderem soprar onde querem, sem interferência de ninguém, nem temor a coisa alguma, a poder temporal ou organização terrena. Nesse clima de esperanças e projetos futuros, as entidades benfazejas programavam o renascimento dos seus tutelados na Terra, e entre eles a Senhora Ângela. O Livro dos Espíritos estava programado para aparecer oportunamente em Paris, e emoções felizes visitavam os benfeitores interessados pela evolução da Terra. Mensageiros acercavam-se dos homens, preparando as mentes e apressando os métodos para a farta divulgação futura. As vozes do céu ensaiavam os primeiros chamados e a sementeira de luz encontraria o solo preparado no coração humano. Favorecida pelas bênçãos que então espalhavam por toda a parte, a antiga duquesa de Vichy rogou permissão para que retornasse os seus pupilos à terra, chegada a hora do recomeço inadiável. Após articular com os administradores do posto de recuperação em que se refaziam os beneficiários da sua atenção, a abnegada mensageira solicitou um encontro entre noite próxima com os futuros reencarnantes, agora em convalescença lenta e benéfica. O duque apresentava-se consideravelmente refeito, desaparecidas as antigas impressões deformantes do espírito atrozmente desventurado. Girolamo, quase liberto das agudíssimas dores, recupera muito do antigo aspecto, conservando dificuldade respiratória que o acompanharia na investidura carnal próxima, como remanescente do suicídio ominoso. Regularmente, calmos e lúcidos, receberam a visita da entidade, surpresos e felizes. Conquanto houvesse sido adremente preparados para o reencontro, este converteu-se em comovedora cena, em que as antigas personalidades ferozes se transformaram no impacto do amor em dóceis cordeiros, vencidos pela sentimentalidade que lhes dormia latente na alma. A noite calma parecia respirar paz lá fora, quando a duquesa penetrou a recâmara. Ó bem-aventurada do Senhor, exclamou Dom Giovanni, por Deus, que vindes fazer aqui? Trazer-vos as boas novas da esperança e da paz, elucidou irradiando beleza incomum a senhora Ângela. Bem senti que fostes vós quem nos arrancou dos infernos, externou comovido o duque. O inferno, redarguiu delicada, é construção nossa e vive conosco, enquanto preservarmos no desrespeito o código divino do amor. O essencial, porém, é esquecer o passado para reconstruir o futuro. Girolamo, comovido até o âmago, chorava silencioso com a respiração entrecortada dorida. A duquesa acercou-se do antigo esposo. Ora sentado ao leito, osculou-lhe a fonte e, tomando a mão direita e a esquerda do sobrinho desnaturado, falou com entonação inesquecível. Ambos são amores da minha alma, desde há muito tempo. Fracassos e esperanças, sonhos desfeitos e planos estiolados jazem por terra, culminados com toda a loucura de que vos deixastes fazer vítimas muito recentemente. Que são, porém, os séculos no relógio da eternidade, senão minutos que podemos multiplicar para nossa desdita ou repetir para nossos júbilos? Assim sendo, o passado, embora não estando morto,
deve demorar-se esquecido até que as circunstâncias opostas produzam sua desintegração. Quando todos nos permearmos da luz divina do amor e do perdão total. Fez um oportuno silêncio, de modo a infundir responsabilidade nos dois, ensejando-lhes gravar o que ouviam, indelevelmente nos painéis da memória espiritual. Logo depois, deu curso à entrevista. Perante a lei divina, não há vítima nem algoz. Somos todos infratores levianos dos códigos, passando a sofrer-lhe as correções intransferíveis. Diante disso, todos os atentados que praticamos atingem a harmonia da vida, que permanecerá em desequilíbrio até que a refaçamos com os ingentes esforços e farta contribuição de lágrima e dor. No entanto, todos podemos gozar da oportunidade de reeducar-nos, voltando ao cenário dos erros para recomeçar as experiências e conseguir o triunfo sobre as próprias paixões. Voltareis à terra em novo berço, em zona diferente daquela em que temos começado e repetido as lições entre enganos e amargas conjunturas, que nos tenha dolorosamente dilacerado o coração. O Senhor nos permite ventura imerecida, qual seja a de renascerdes sob as luzes das estrelas rutilantes do hemisfério sul, no Brasil, a terra nova da promissão. Não encontrareis os condicionamentos que vos lembrarão os graves delitos, nem estareis a braços com as mesmas famílias espirituais, de cujo seio vos afastastes pela loucura da posse arbitrária e da justiça tiranizante. Mergulhareis num pequeno feudo em que florescem o café e o açúcar, onde tereis oportunidades múltiplas de crescer, ajudando a terra nova no seu crescimento de exercitar a justiça. Ali, Girolamo, poderá devolver a Giovanni a indébita apropriação de que fez autor, nos idos difíceis do século passado. Assunta nascerá perto e, em ocasião oportuna, reaparecerá junto a ambos. Cuidado, porém, como se estivessem hipnotizados pela mentora sublime, os dois espíritos permaneciam serenos, comovidos e silenciosos. Ela parecia ver o amanhã, conquanto apreensiva, e eles, sem compreender realmente toda a profundidade do programa apresentado, anteviam o futuro de bonançosas alegrias e bendita reparação. Passados alguns instantes de reflexão, prosseguiu. Tende cuidado. O orgulho é o dileto filho do egoísmo, e este é o câncer que desgasta o organismo humano, exaurindo as possibilidades de sobrevivência do ser. Confio em nosso Pai e rogo-vos coragem no compromisso. Por mais ásperas que vos pareçam as veredas, são elas atapetadas de delícias que não mereceis. Mesmo que sejam sombrios os dias primeiros, estarão eles clarificados pelo sol da presença, da esperança, que é dádiva de infinita misericórdia para nós, que somos inveterados desrespeitadores da bênção celeste. A vida será a grande mestra e as experiências em lições diárias forjar-vos-ão para a vitória do bem. Levantai o ânimo e tolerai-vos, se vos não puderes de início amar. Foram tomadas muitas providências e investidos muitos recursos de abnegação para a vossa empresa. Tenho rogado e conseguido o auxílio de nobres e elevados espíritos que estarão ao vosso lado, ensejando-vos harmonia e entendimento. Confiai em Deus e não temais. Silenciou novamente, como se guardasse para o fim a notícia mais importante. Acarinhando o antigo consorte e fitando Girolamo, abatido, molhado de pranto, acrescentou comedida.
Beatriz já está na Terra há quase 20 anos, enquanto Carlo encontra-se igualmente encarnado, comprometendo-se ambos a receberem Girolamo, que a primeira amará e o outro explorará no reduto do lar. Assunta aparecerá logo depois, sequiosa de reparação, atormentada e infeliz ainda. Giovanni terá o lar da dificuldade, a princípio a fim de receber a devolução dos haveres, depois em circunstâncias bem traçadas naturais. Conhecerá a pobreza para preparar-se para a abundância. Quantos perigos, porém, tereis de vencer? Houve um choque nas entidades ainda temerosas. Antes, porém, que altivassem pessimismo ou contrariedade, a senhora interveio. Eu estarei ao vosso lado, carinhosamente, amando-vos e inspirando-vos, se me concederes a ventura da possibilidade, abrindo os vossos corações aos princípios do enobrecimento e do dever, que se deve vincular o ser humano no avatar redentor. Muitas vezes, em despreendimento parcial pelo sono, voltareis aqui e teremos nossas coroas de sonhos e de venturas com vistas ao êxito do retorno. Orai e tende fé. Jesus vos abençoe e a todos nos ajude. Estava aureolada de safira azul. A luz, a face irradiava plenitude de paz e toda ela parecia antiga Madonna no esplendor da graça e da felicidade. Osculou os dois como se fossem filhos da alma e afastou-se. Os diligentes enfermeiros acercaram-se para atender os pacientes, impedindo que se perturbassem em demasia ou se deixasse consumir por expectativas desnecessárias. Começariam logo os aprestos para a reencarnação dos antigos inimigos senenses. Imenso silêncio na noite prateada invadiu a peça em que os dois, devidamente socorridos, adormeceram, na antevéspera de realizações novas e futuro promissor.